Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bênção podemos estar mais uma vez juntos para estudarmos, entendermos, podemos captar e assimilar a palavra de Deus, que é bênção, que é vida para todos nós. Eu espero que você seja tremendamente abençoado, impactado, que o teu espírito possa assimilar a palavra do Senhor hoje, que você possa entender, não é, aquilo que Deus tem para falar conosco hoje. Mas eu quero fazer uma oração antes de iniciarmos a ministração, lembrando inclusive das mães, porque hoje nós também comemoramos o Dia das Mães. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo tempo que estamos tendo juntos hoje, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu aqui, por tudo quanto o Senhor tem feito, realizado durante toda essa semana, durante todo esse tempo, até aqui nos ajudou o Senhor, como bem disse o profeta Samuel lá no passado. Isso se aplica conosco também hoje aqui. Queremos colocar diante do Senhor todas as mães hoje, agradecer por elas, ó Deus, por essas mulheres tão fortes que dedicam suas vidas a seus filhos, a seus maridos, ó Deus, mulheres que realmente cumprem o papel, que amam o Senhor acima de qualquer coisa, os seus filhos, que o Senhor as abençoe, que o Senhor lhes dê força, que o Senhor lhes encha, ó Deus, de saúde, para realmente, ó Deus, elas poderem continuar o seu trabalho de mãe, a sua função, para que elas continuem sendo aquela mulher, ó Deus, de fibra que elas sempre são. Pai, que cada um que tem a sua mãe, não despreze-a, pelo contrário, valorize e abençoe, interceda por elas e agradeça, porque um coração agradecido é uma grande recompensa para essa mulher de fibra, para essa mulher que dedica a sua vida para cuidar dos seus filhos. Nós te louvamos por ela e agradecemos a ti por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto que Deus nos deu para meditarmos nesse dia se encontra no livro do profeta Amós, no capítulo 3, apenas o versículo 3. Amós 3:3, e diz uma frase muito simples, mas muito significativa. Ele diz o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E quando eu comecei a pensar nisso, algo começou a mover a minha mente na direção de um outro questionamento. Na verdade, é esse. Eu comecei a pensar sob um outro ângulo. Quanto tempo duas pessoas conseguem andar juntas se não estiverem de acordo? Quanto tempo? E a resposta é muito simples: até não poderem mais, até não conseguirem mais, até não aguentarem mais. Eu não sei quanto a você, mas eu acredito, pelo ser humano, pouco que eu conheço do ser humano, as pessoas conseguem conviver com muita coisa. Mas até que ponto você se permite conviver com algo ou alguém que não bate com as suas ideias, com os seus sentimentos, com o seu estilo de vida, com os seus objetivos, com as suas escolhas, com as suas crenças? Quanto tempo? O ditado diz sabiamente: ado, cada um no seu quadrado, não é? A verdade é que a gente não é tão tolerante assim quanto diz que é. O mundo passa essa mensagem de tolerância, mas não é tolerante. Não se aceita as coisas assim facilmente. Há coisas que a gente suporta, ou porque não pode mudar, ou porque está em posição de desvantagem, mas que se fosse possível a gente não suportaria. Essa é uma grande verdade. E olhem que nós nem somos melhores do que as pessoas das quais discordamos. Nós não somos melhores do que as pessoas que optaram por um estilo de vida diferente do nosso e com os quais a gente não concorda.
Agora, nós estamos falando isso em termos interpessoais, ser humano para ser humano. Agora imagine Deus, que está num nível completamente diferente, superior, inatingível de qualquer ponto de vista, seja ele espiritual, moral. E se a gente, que nem é tão melhor assim do que ninguém, se a gente não consegue conviver com certas coisas, por que a gente insiste em pensar que Deus, que é santo no seu mais alto grau, consegue e aceita conviver, nem vou dizer com o nosso pecado, mas com o nosso estilo de vida, com o jeito que a gente leva a vida, e ainda por cima nos abençoar? Eu acho que a gente quer um pouco demais. Nós reclamamos dessa aparente apatia de Deus em relação à nossa vida, às circunstâncias que nos envolvem, como se nós fôssemos o suprassumo da fidelidade a Ele, como se nós fôssemos o suprassumo da coerência espiritual, da coerência moral, como se nós fôssemos o suprassumo da tolerância. Então, a gente precisa pensar nisso. E eu preciso tentar responder a uma pergunta que vira e mexe está na nossa mente. Por que será que Deus não me atende conforme eu gostaria que Ele me atendesse? Por que Ele não faz as coisas do meu jeito? Por que Ele não dá aquilo que eu quero? Por que Ele não responde com aquilo que eu espero ou esperava que Ele respondesse? E para responder, para ficar bem, para responder de forma muito simplista isso, embora a resposta não seja tão simples assim, mas eu quero ser simplista mesmo. Eu diria que Deus não faz isso, o motivo pelo qual Deus não faz as coisas do jeito que a gente quer, são padrões diferentes. Eu e você sabemos, por experiência própria, inclusive, que o que uma pessoa acha maravilhoso, a outra pode achar brega, pode achar inadequado, pode achar comum. Você, por exemplo, dá um presente para alguém achando que está abafando, e a pessoa simplesmente pega aquilo, recebe como se não fosse algo assim tão fantástico. Você pede para alguém assistir uma coisa que deixou você assim totalmente abismado, a pessoa olha aquilo e não tem reação, não esboça reação, dá um negócio na gente. Por quê? Porque padrões diferentes. Padrões diferentes, o que um gosta, o outro não gosta, o que um quer, o outro não quer. Por isso que ao dar um presente para uma pessoa, ao oferecer algo para alguém, é preciso todo um trabalho de investigação, de averiguação, para saber se a pessoa realmente gostaria de receber aquilo que você quer dar, porque senão vai ser frustrante para ambos, tanto para quem dá quanto para quem recebe. É aquela que você está dando com entusiasmo, a pessoa naquela reação esquisita. Com certeza, sem dúvida alguma, aquilo que a gente acha que serve, que oferece para Deus como sendo algo bom, provavelmente Ele não vê assim. Nem sempre, ou quase sempre, aquilo que oferecemos para Deus não agrada. A gente pensa que está oferecendo a Deus algo que Ele aprecia, mas na verdade é o que a gente acha que é bom. É o que a gente acha que Ele gostaria, que Ele não se importaria de receber. No entanto, Deus olha para muitas dessas coisas e, para usar uma expressão humana, Ele torce o nariz. Torce o nariz porque geralmente o que lhe oferecemos são as sobras, são pedaços das nossas vidas que a gente não quer mais ou que a gente não sabe o que fazer com eles. Como a gente faz com aquelas coisas que a gente quer dar para os outros? O que a gente dá para os outros? A gente dá para os outros aquilo que a gente não usa mais ou aquilo que a gente não sabe o que fazer. Está ocupando espaço na sua casa, você pega e dá para os outros. A gente faz a mesma coisa com Deus. Então,
para responder aquela pergunta que inquieta a nossa mente, para se conseguir o que se quer de Deus, é preciso andar com Ele. E para andar com Ele, é preciso fazer as coisas do jeito dele, senão não vira. Agora, uma coisa é certa, nós temos muita dificuldade com isso. Por causa dessa nossa dificuldade de seguir Deus, de andar, de procurar andar nos padrões dele, no caminho com ele, o próprio Deus, teve que resolver isso por nós, porque a gente não dá conta. Então, no Velho Testamento, Deus estabeleceu o sacrifício como um sistema temporário para lidar com essa dificuldade humana de andar com ele. Mas era um sistema com muitas limitações. Ele não resolvia o problema do pecado definitivamente, e os homens continuavam os mesmos, assim, sem ambicionar outro tipo de vida, porque era só lá e resolvia o problema e estava resolvido. Então, esse ciclo de pecado não podia ser quebrado. O sujeito cometia um pecado e tinha que ir lá diante do sacerdote resolver a parada através de um sacrifício animal. Se fosse hoje, hein, gente, não tinha mais bicho na face da terra, de tanto sacrifício. Lá já era difícil, hoje é mais ainda. Agora, aquilo era uma rotina interminável de sacrifícios, a fim de abrir espaço para Deus fazer o que tinha prometido ao povo que faria. O problema é que o povo continuava vivendo do jeito que queria, mas ao mesmo tempo ficava questionando por que Deus não os abençoava, ficava cobrando de Deus uma atitude. E essa rotina interminável de sacrifícios começou, como tudo que é rotina na nossa vida, começou a ser levada de qualquer jeito. A mesa do Senhor no Velho Testamento era o altar. Altar era o lugar onde se sacrificavam os animais. Agora pensem comigo, sacrificar animal, para nós ocidentais do século XXI, é uma coisa abominável, uma coisa assim que não dá nem para descrever o quanto isso aqui enoja a gente. Mas era uma prática comum naqueles dias, estabelecida inclusive pelo próprio Deus. Mas apesar disso, apesar de ser uma prática comum, acredito que não era nada agradável, principalmente para o sacerdote. Porque ele tinha que degolar o animal, aquele sangue tinha que ser totalmente drenado, e vamos e venhamos. Não é um cheiro muito agradável, não é uma cena agradável, não é uma coisa boa de se fazer. Presumo então que o sacerdote fazia essa cara que eu estou fazendo aqui de repúdio, de nojo, ou depois de um tempo ele se acostumou tanto com aquela prática que nem se importava mais. E aí partia para aquela reação típica de quem tem que fazer o que não gosta, de quem é obrigado a fazer o que não quer. E da mesma maneira, ou ainda mais forte, o povo nesse sistema. Era muito pior. Então, as reações das pessoas eram muito ruins para quem está oferecendo um sacrifício a Deus. Reações essas que o próprio Deus estava vendo. Então você vai levar um presente para uma pessoa, você já deu presente para quem você não queria dar? Você faz aquilo com... você dá uma coisa que você... tem gente que compra presente para os outros, de casamento, por exemplo, aquela história de padrinho de casamento, você dá presente para os outros que você não tem. Então você dá aquele negócio, mas não dá assim, você dá. Então, aquele pessoal estava oferecendo para Deus uma coisa que ele achava que não tinha que oferecer, ele achava que Deus podia resolver a situação de outra maneira, e então sempre aquela sensação, lá vou eu de novo, tendo que fazer esse ritual sangrento, nojento, mal cheiroso, de novo, porque as pessoas
né, como nós, elas recaíam no pecado constantemente. Então não é de admirar que Deus ficasse aborrecido com aquelas atitudes daqueles que vinham até o altar para lhe oferecer alguma coisa. Que reação Deus espera daqueles que vinham ao altar? Que reação Deus espera daqueles que vêm à mesa do Senhor, participar da ceia do Senhor? Que reação Deus espera? É uma reação de repúdio ou de prazer? Uma reação de desprezo ou de empatia? Uma reação de tristeza ou de alegria? E Deus vai se cansando disso, porque o povo não entendia, e muita gente hoje também não entende, que se não fosse pelo altar, se não fosse pelo sistema sacrificial, não poderia haver contato entre o Deus transcendente e o ser humano pecador. O contato com Deus estava vinculado ao altar. Ignorar ou desprezar o altar, querer baixar o padrão, significava interrompimento na relação com Deus, no contato com Deus. O que Deus esperava do povo era que houvesse uma empolgação, uma animação, uma expectativa muito forte junto ao altar. Para quê? Para que esse contato com Deus não fosse interrompido, porque todo aquele trabalho repulsivo, repugnante, de exposição, porque a pessoa levava lá o animal, ela estava expondo o próprio pecado. Eu fiz isso. Então esse sistema era a única maneira de manter o ser humano em contato com ele. Deus não podia e não pode baixar o seu padrão de santidade. Então ele cria um sistema com base numa substituição para isso, num caminho para isso. Dessa forma as regras não seriam quebradas. E Deus sabia das inconveniências do sacrifício. Sangue sendo derramado, aquele cheiro forte, a carne sendo queimada. Mas se o povo pudesse ver o benefício do sacrifício, eles levariam o altar muito mais a sério e com muito mais alegria. Deus olhava para aquilo e via da seguinte forma: eu sei que vocês não gostam disso. Eu sei que é sangrento, eu sei que o cheiro não é agradável, mas sem isso não posso interagir com vocês. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz Hebreus. Se vocês pudessem entender isso, vocês não reclamariam, muito pelo contrário, fariam de tudo para ficar junto ao altar. A gente olha para o Velho Testamento e acha que as pessoas levavam os sacrifícios na boa, mas não era bem assim não. Agora, vamos pular para o Novo Testamento, que é o nosso caso. Vamos deixar a velha aliança ingressar na nova aliança. E alianças são arranjos, são pactos de Deus. O centro da aliança no Velho Testamento era o altar do sacrifício. No Novo Testamento é a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor é algo seríssimo. E Deus continua passando a mesma ideia. Que ideia é essa? Se o povo soubesse o valor disso, se o meu povo soubesse o valor disso, se ele soubesse o quanto participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, o quanto isso é libertador, o quanto isso pode lhes trazer vitória, eles não sairiam daqui, que a mesa é lugar de resolver. Deus é, sem dúvida alguma, maior do que a soma de toda a sua criação. Ele é transcendente, e no núcleo dessa transcendência está a santidade de Deus. Esse Deus Santo poderia não se relacionar conosco, ele poderia não interagir de maneira significativa conosco, como pecador, porque isso significaria diminuir o seu padrão de santidade, o que é impossível para ele. Então, para resolver essas circunstâncias, como a gente não consegue chegar no padrão dele, e ele não pode baixar o seu padrão, ele cria um caminho, um sistema, onde o pecador pudesse interagir com ele sem estar no mesmo nível de santidade. E esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus.
O Salmo 23, verso 5, que a gente gosta tanto do Salmo 23, diz que o Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É a mesa do Senhor. A ceia não é apenas um ritual da tradição cristã. O pão e o vinho, ou suco de uva, são tão importantes em nossas vidas que, se não levarmos isso a sério, estaremos mantendo as bênçãos de Deus à distância. Senão o próprio Deus à distância. Há um quê de mistério, de sobrenatural na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, embora nós entendamos, teologicamente falando, como sendo apenas um memorial. Fazer isso em memória de mim, Jesus diz. Mas, a parte desse memorial, há uma transcendência aqui, há algo espiritual, sobrenatural, porque o Espírito Santo de Deus está presente. Essa presença é uma presença manifesta, diferente da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar. Deus é onipresente, mas não se manifesta em todos os lugares. No entanto, aqui nesse momento na ceia, há um derramamento do Espírito Santo que traz cura, que traz restauração, que traz libertação, que traz vida, que traz salvação. Na ceia, o cálice transborda. É muito mais do que um ritual milenar vazio, sem sentido. É uma refeição espiritual e sobrenatural, porque também aciona a bondade e a misericórdia de Deus na vida de quem dele ou dela participa. Nenhum crente em Jesus Cristo deveria ser privado da ceia do Senhor. Nenhum crente em Jesus Cristo deveria ignorar ou desprezar a ceia do Senhor. Nenhum crente em Jesus Cristo deveria ter medo de participar da mesa do Senhor. Porque a gente precisa lembrar que o altar da velha aliança era o lugar dos acertos com Deus, não de juízo. Mais ainda a ceia do Senhor na nova aliança. Quem participa dela com fé é perdoado, é abençoado, é alcançado pela bondade e misericórdia do Senhor. A ceia do Senhor é comunhão com Deus. Entre aqueles que celebraram a última Páscoa com Jesus, quando ele instituiu a ceia, havia muitos traidores, não foi só Judas Iscariotes, não. Na verdade, só um ficou com Jesus até o fim. O resto, todo debandou. Mas todos os que foram até Jesus, depois de terem traído Jesus, com exceção de Judas, todos eles foram perdoados e posteriormente batizados pelo Espírito Santo no Pentecostes. Até Judas, se tivesse ido, teria sido perdoado. Porque a mesa do Senhor é aquela que Ele nos prepara na presença do nosso inimigo. Essa mesa é um lugar de perdão, de acerto, de libertação, de acolhimento, de reconciliação, de restauração, de refrigério, de paz, de prosperidade e alegria. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você que está nos assistindo. 3 coisas são importantes, e eu vou explicar para você por que são importantes. Ceia do Senhor, batismo e a comunhão da igreja. Essas 3 coisas, elas são importantes porque elas são os únicos tópicos de fé que nós participamos fisicamente. Tudo mais na Bíblia é espiritual, é intangível, é fé no que não se pode ver, é fé no que não se pode tocar. Agora, na ceia você come o pão e bebe o suco de uva, e isso é como um gatilho que dispara as bênçãos de Deus na vida da gente, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Todas as outras coisas são pela fé, mas comunhão entre os irmãos, batismo e ceia conectam o mundo físico ao espiritual. A ceia
É para lembrar o quanto estávamos perdidos e como fomos maravilhosamente achados por Deus, alcançados por Deus. É para lembrarmos o quanto aquém estávamos da salvação e de como Deus maravilhosamente nos salvou. Gente, nós iríamos para uma eternidade longe de Deus. Esse seria o nosso futuro, não fosse o sacrifício de Jesus. E eu temo que muitos crentes tenham perdido essa empolgação, esse entusiasmo, esse fervor sobre essas coisas participativas do reino de Deus, como a ceia do Senhor, como o batismo, como a comunhão com a igreja. E a gente tem que pensar nisso, saber que você vai passar a eternidade na companhia e na presença de Jesus, isso ainda mexe com você? Saber que o seu nome está escrito no livro da vida, isso faz diferença para você? Traz algum sentimento de alegria, de empolgação? Tem coisas que a gente não pode perder na vida. O fervor é uma delas, a empolgação pela eternidade, o entusiasmo por aquilo que Jesus alcançou por nós e para nós. Não podemos perder isso, não é algo que se possa viver sem, não é algo que um cristão possa viver sem. É nisso que se resume andar com Deus: fervor, empolgação, entusiasmo. Não se consegue andar espontaneamente com uma pessoa por muito tempo sem que os objetivos estejam entrelaçados. Não se consegue andar espontaneamente com uma pessoa por muito tempo sem empolgação. E a palavra-chave aqui é espontaneamente. É claro que tem muita gente que se submete a uma vida miserável com outra por motivos igualmente miseráveis. Mas andar com Deus envolve espontaneidade. Andar com Deus é algo fantástico, porque é como se todo dia fosse um recomeço onde as coisas velhas se passaram e Ele faz tudo novo. Aquele fantasma do ontem, do passado, da culpa, o fantasma do pecado, são todos exorcizados pela presença de Jesus no novo dia, pela misericórdia do Senhor, que se renovou em cada manhã. O que persegue quem anda com Deus, voltando ao Salmo 23, são a bondade e a misericórdia dele, nada mais. Enfim, gente, quem leva Deus a sério, leva tudo mais a sério. Quem leva Deus a sério, leva a família a sério. Quem leva Deus a sério, leva o cônjuge a sério. Quem leva Deus a sério, leva os pais a sério, leva os filhos a sério, leva a igreja a sério e leva a vida a sério. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Dificilmente. Impossível, praticamente. A prova de que você está andando com Deus é se você estiver de acordo com Ele, buscando o padrão dele, espontaneamente, sem se sentir pressionado, sem se sentir obrigada, sem se sentir forçado, sem se sentir coagida. A gente sabe que está andando com Deus quando tem prazer na sua lei e nela meditamos de dia e de noite. A gente sabe que está andando com Deus quando temos prazer nas coisas de Deus. A gente sabe que está andando com Deus quando temos prazer no povo de Deus. A gente sabe que está andando com Deus quando tem prazer no próprio Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não basta gostar, não basta amar. Para se andar junto com alguém é preciso ter os mesmos objetivos. Porque se uma pessoa quiser ir para essa direção e a outra quiser para essa direção, mesmo os dois se gostando, isso será um cabo de guerra. Um querendo puxar para cá, o outro querendo puxar para lá. Isso não se sustenta.
Isso não é bom. Deus não pode baixar o padrão. Nós é que temos que buscar o padrão dele. Por quê? O padrão dele é melhor do que o nosso. Se você quer melhorar na vida, busque um padrão melhor do que o seu. Ande com gente melhor do que você, com gente que possa te dar aquilo que você não tem. E nesse caso, Deus pode dar tudo o que você não tem, muito melhor do que qualquer um. Você precisa andar com Deus. Mas para isso você precisa estar de acordo com Deus, seguir na mesma direção, andar pelo caminho que Deus fez, para que você tivesse acesso a Ele, em nome de Jesus. Deus é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Deus é a melhor pessoa que pode estar na sua vida. Se você quer que a sua vida seja abençoada, ande com Deus, procure andar com Deus, procure conhecer a Deus, o que Ele gosta, e faça do jeito que Ele gosta. Assim você vai ser grandemente abençoado, grandemente abençoado. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.